tricolor como destaque, Raudinei Alves. Boa noite, Raudinei. Boa noite, Marcelo. Um grande abraço para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente na Rádio Jornal, na JCFM. Santa Cruz, hoje, segunda-feira, fez uma atividade tática no período da tarde no CT Ninho das Cobras. Santa entrando na reta final da preparação, visando a estreia na Série D do Brasileiro, que vai ser na próxima segunda-feira contra o Iguatu, no estádio do Arruda. O que deu muito a se falar no fim de semana, Marcelo, foi o jogo treino do Santa contra a equipe do Mancha Verde, da Mostardinha. Esse jogo treino o Santa fez ainda na semana passada, no finalzinho da semana passada, 2 tempos de 35 minutos, o Santa venceu por 2-0. Essa partida, o Santa teve em campo Michael, Jadson, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcos Vinícius, Pingo, Fabrício, Nadson, Lucas Silva, Emerson Galego e Chiquinho, e venceu por 2-0, mas o adversário rendeu muitas críticas, principalmente por parte da torcida, né, considerando o adversário abaixo do nível que se espera para um Santa Cruz se preparar para a Série D. Não, e a torcida, ultimamente, nos últimos 2 a 3 anos, ela não tem paciência, inclusive, para situações como essa, né? De se lamentar, mas fica só a expectativa. Olha, porque é o nome de um time, porque é da base, de onde vem o bairro. Acredito que a discussão talvez nem seja essa. A discussão é o nível necessário para quem vai estrear numa Série D, para quem tem o peso de uma camisa, do nome da instituição, que é o Santa Cruz. Será que é o necessário? Alguém falou sobre o assunto, Raul? Perfeito. Não, dentro da diretoria do Santa, não. Inclusive, esse jogo treino não foi nem divulgado. Né? Se esperava que o Santa fosse jogar contra o Ipojuca. Sim. E aí chegou no dia, o Santa jogou contra o Mancha Verde da Mostardinha. O que é que acontece? Esse ponto que você tocou é muito verdade, eu concordo totalmente. Um jogo treino, ele existe para testar. Sim. Né? E às vésperas de um início do Campeonato Brasileiro, mas o Santa vai jogar a 4ª divisão. É um campeonato brasileiro de futebol profissional. Que ele não conseguiu subir o ano passado. O Santa... Foi reprovado o ano passado. E como você bem disse, né, o Santa tem a camisa, tem o peso, tem a cobrança de conseguir o acesso esse ano. Então, eu entendo o lado do torcedor e até questiono também, assim como você trouxe aí. Será que esse time traz um nível de teste que realmente vai contribuir, que realmente vai agregar? Não sabemos. De repente aparece, vamos dizer, não, fosse o Mancha Verde, mas vamos admitir que o Mancha Verde era como a antiga HAP, aliás, a instituição HAP, né? Você lembra? Sim, aqueles jogadores que estavam ali. Sempre tinha, né? Sem Era clube, um jogo treino ou outro com eles. Sem espaço, e aí natural, porque são jogadores que são profissionais. Perfeito, profissionais. Que não estão num clube e vão oferecer um certo nível de desafio. Óbvio que não igual ao que você vai enfrentar adiante. Mas, vamos lá, se satisfez as necessidades corais, tomara que seja o caminho certo, seja esse, e eu ou nós sejamos errados, né, Raul? É verdade. Hoje, como eu disse, o Santa fez uma atividade no período da tarde no CT, atividade tática, com foco também no trabalho de posse de bola, foi assim o treinamento comandado pelo técnico Felipe Conceição. Mas chama a atenção, Marcelo, o departamento médico do Santa. Desde sexta-feira até hoje a gente tem alguns pontos, algumas peças que vale a observação do departamento médico do Santa. Pipico teve um entorse no tornozelo. Já nem participou desse jogo treino contra o Mancha Verde. E hoje nem foi para o CT. O treino foi no CT, o Pipico nem foi junto com o resto do grupo. Está no departamento médico, se tratando dessa entorse. Ainda não é confirmada ou descartada a presença dele ou a ausência na estreia da Série D. Mas preocupa, né? Imagino que já preocupe o Santa Cruz, porque é um dos principais jogadores do elenco, que há uma semana, exatamente uma semana, o jogo é na próxima segunda, Pipico não está treinando junto com o grupo. Daniel Pereira tem dores na posterior da coxa direita, é outro jogador que também não treinou hoje no CT Ninho das Cobras. Anderson Paulista estava com um problema também físico, estava se tratando no departamento médico, mas hoje já voltou a treinar normalmente e Anderson Paulista não é problema. Os pontos então ficam com Daniel Pereira e principalmente Pipico. Teremos hoje um time base para estrear contra o Iguatu, Raudinei? Marcelo, vamos lá. Michael no gol.
Eu imagino, e até antes de prosseguir, imagino que um time muito parecido com o time que começou como titular no jogo contra o Mancha Verde. Sim. Micael, Jadson, Ítalo Melo, Eduardo Guedes, Marcos Vinícius, Chiquinho, Fabrício, Nadson, Lucas Silva, Emerson Galego, pode ser titular. Sim. Pipico, em boas condições, imagino que vai ser titular. E aí pode aparecer um Daniel Pereira também. Mas não deve sair desses jogadores que eu falei. Lógico que eu falei mais de 11 jogadores. Mas cada um se encaixando na sua posição, não deve ficar entre esses jogadores. Algo fora desses atletas que eu falei seria uma surpresa. São tantas idas e vindas que o atacante de referência, por exemplo, se não tiver Pipico, quem que poderia entrar nessa aí? O Lucas Silva joga pelos lados, né? O Chiquinho também pode ser utilizado ou no meio ou lá pelo lado, né? No jogo treino, Chiquinho. No jogo treino, Chiquinho. Chiquinho Pelo meio. Chiquinho foi usado, como referência. Isso. Então tem uma expectativa assim, diríamos que hoje o Pipico não tem um reserva imediato, né? Um cara da posição Da mesmo. posição, porque Chiquinho né? não é da posição. E aí, inclusive, essa posição de centroavante é um dos desejos que o Santa tem em relação a contratações. O Santa ainda não parou de buscar contratações e procura. Além de um centroavante, um primeiro volante, um zagueiro e um lateral direito. São 4 posições que o Santa tem como prioridade para a sequência, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, justamente para ter mais elenco, né? Para ter um elenco mais encorpado. Esse caso do Pipico é um exemplo claro disso. O cara saiu e por mais que Chiquinho faça a posição, mas ele está lá improvisado. Então essa é a movimentação fora de campo, quer dizer, um atacante de referência, um primeiro volante e um zagueiro são os principais pontos a serem trabalhados, né? Isso. E eu falei outro, um lateral direito. Lateral direito. Seriam 4 posições primordiais. Agora, detalhe também, Felipe. um detalhe que é importante ressaltar. Não tem nenhum jogador dessas posições que eu falei que o Santa busca que esteja em nível avançado de negociações. Sim. São posições que o Santa pensa, que o Santa almeja contratar esses atletas, mas não está em conversas avançadas com nenhum jogador que faz essas funções. Então, o Santa deve, de fato, concretizar uma contratação ou essas contratações mais à frente na temporada. Não sei se a direção já falou alguma coisa em relação à torcida, né? Como se vai trabalhar a forma dos ingressos, se tem preços. Acredito que ainda não. Tem uma semana depois da frente, né, Raul? Isso, ainda não, Marcelo. O jogo vai ser na segunda noite, na Arruda. Mas é importante que a direção pense nisso, porque o torcedor do Santa, imagino, ele vem com uma certa mágoa, né? O torcedor do Santa guardou o começo negativo da temporada. Então, o torcedor não... Lógico que a torcida do Santa é grande, a torcida do Santa é apaixonada, a gente sabe muito bem disso. A própria torcida já provou isso em outros momentos. Mas, para essa primeira partida, imagino que se a direção não fizer alguma campanha, algum preço de ingresso atrativo, não deve ser um grande público, porque o torcedor está na bronca. Qual a visão do Felipe Conceição? Óbvio que nós temos a nossa, Raudney, o torcedor tem a dele também, mas a visão do Felipe Conceição sobre os adversários do Santa Cruz. E aí a começar pelo Iguatu, que é o primeiro da segunda-feira. O discurso, e é até um discurso, não é bem essa palavra, mas ela pode ser aplicada, clichê, vamos colocar assim no futebol, é aquela história de adversários difíceis. E, de fato, o Santa tem que ter muito respeito. A gente viu no ano passado, o Santa caiu para o Tocantinópolis. Comparando tradição por tradição, camisa por camisa, o Santa, na teoria, é muito mais time que o Tocantinópolis. Mas o que vale é dentro de campo. E aí o Santa tem esse discurso de tentar tratar com muito respeito, conquistar passo a passo. O Santa, para poder brigar pelo acesso, primeiro vai ter que passar de fase, que a Série D não é uma fase única. Então, o discurso internamente, externamente, né, principalmente, é esse. Só repassando os adversários. O Santa pega o Iguatu na primeira rodada, depois o Potiguar, do Rio Grande do Norte. Lá em Mossoró. O Potiguar de Mossoró, né, que tem dois. Tem Potiguar... Tem de Currais Novos. E eu tenho de Mossoró também. O Potiguar de Mossoró, jogo fora, inclusive. Depois o Santa pega o Campinense no Arruda, o Nacional de Patos, fora de casa, o Souza da Paraíba, joga no Arruda, o Pacajus do Ceará, jogo também no Arruda, e pela 7ª rodada pega o Globo do Rio Grande do Norte,
no Barretão. Esse jogo já previsto para o dia 11 de junho. Mas são adversários que o torcedor pode olhar assim, são adversários fracos, né? Lógico que não é nenhum time que está na principal prateleira, longe disso, do futebol brasileiro. Mas é preciso ter muito cuidado. A gente já viu o Santa se complicar com adversários que muita gente taxava de fraco nos últimos anos. Então é preciso ter muito cuidado para que o Santa consiga passar de fase e brigar pelo acesso. Verdade. Fechamos? Vamos ouvir o Marcos Vinícius, Sim. Lateral esquerdo do Santa Cruz, falando mais sobre esse tempo de preparação que o Santa está tendo desde o último jogo, que foi aquele contra o América Mineiro, ou, aliás, a eliminação contra o Petrolina, né, no Campeonato Pernambucano. E essa preparação para o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcos Vinícius. Eu vejo muito crescimento, né? Desde o dia que o professor chegou aqui, a gente vem trabalhando bastante, com bastante intensidade, esses dias, procurando acertar os nossos erros. Eu vejo muito crescimento na nossa equipe, tanto defensivamente como ofensivamente. Isso vem mostrando nesses jogos treinos, né? Agora, quando a gente teve quarta-feira contra um time mais qualificado, que era o Botafogo, e hoje também a gente pôde fazer um treino para dar mais rodagem também ao grupo. Eu acredito que a gente vai conseguir chegar bem preparado para conseguir esse acesso para a Série D. E sobre essa chegada do Felipe Conceição, como é que você avalia essa intertemporada que o Santa está tendo, esse tempo para trabalhar para a Série D com um novo treinador? Primeiramente, eu avalio como positivo. Isso aí, como você disse, foi uma virada de chave para a gente. É um trabalho diferente, são trabalhos diferentes, 2 trabalhos bons. E o Felipe veio para agregar, mas isso para ajudar muito a gente a chegar ao alto nível, né? Que a gente precisava muito disso. E a gente vem confiando no trabalho dele, vem fazendo o que ele pede. E a gente cresceu muito nessa parte, taticamente, fisicamente, quanto à intensidade. E eu acredito que o trabalho está sendo produtivo, está dando certo. Marcos Vinícius, lateral esquerdo do Santa Cruz, falando aqui do Bola Rolando. Marcelo? Valeu, obrigado. Um abraço, Raudinei. Valeu, já.